Beleza, galera? Hoje é dia 20 de dezembro de 2023 e eu vejo muitas pessoas dizendo que nós estamos próximos de chegar a um estado de exceção, estamos próximos do comunismo, etc. Porém, para mim, nós já vivemos em um estado de exceção. Você pode perceber que quando há uma ruptura, você sempre tem um marco, mas sempre há um processo. Perceba que o marco da Revolução Francesa é 1789. Porém, houve um processo na Revolução Francesa. Da mesma maneira, o marco da Reforma Protestante do século XVI foi o ano 1517, mas também houve um processo. Da mesma maneira, o término da Idade Média é marcado pela queda de Constantinopla, mas também foi um processo. Então, nós vivemos esse processo, mas o marco, para mim, foi quando o Supremo Tribunal Federal tirou da cadeia um criminoso e o tornou elegível. E não só isso, fez campanha aberta para ele, impedindo, dentre várias outras coisas, que se falassem mal dele, que se falasse que ele era um ex-presidiário, que se falassem que ele era corrupto, que falasse ou que acusasse ele de ser amigo ou tivesse alguma afinidade com ditaduras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nessa brincadeira, essa pessoa acaba ganhando as eleições muito perto do outro adversário que era denegrido por este mesmo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. E depois nós vemos tudo o que aconteceu de lá para cá. Então nós vemos um Supremo Tribunal Federal que prende parlamentares, persegue opositores e nós vemos aí os mandos e desmandos deste Supremo Tribunal Federal. Então nós temos um grande desequilíbrio entre as nossas três instâncias, entre os três poderes, que são o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Inclusive ontem, no dia 19 de dezembro, nós tivemos um jantar onde o presidente Lula, representando a mais alta autoridade do Poder Executivo, estava jantando com ministros do Supremo Tribunal Federal e a alta cúpula militar. E essa confraternização visava alinhar algumas coisas entre eles. O Estadão deu um nome interessante para isso. Ele chamou de judicialismo de coalizão. Em 2012, quando eu me formei em Direito, a minha monografia foi sobre ativismo judicial. Na época, nem tínhamos noção do que se tornaria o Supremo Tribunal Federal. Mas na época, eu já falei um pouco a respeito do ativismo judicial, quando o judiciário acaba exorbitando das suas atribuições. Mas hoje já nós não temos mais isso já virou coisa do passado. Nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo política, onde já se viu ministros indicarem o próximo indicado, onde já se viu ministros do Supremo Tribunal Federal indo no Congresso Nacional negociar pautas. Isso não existe em democracia nenhuma do universo. Na verdade, nenhuma democracia saudável teria um jantar como o de ontem, envolvendo essas pessoas. Quando você cria uma certa afinidade entre elas, você acabou com aquilo que a Constituição prevê, que é a independência e a harmonia entre os poderes. Essa independência ela fica prejudicada. Afinal, você é meu amigo e eu sou seu amigo. Lembrem quando Gilmar Mendes chorou depois que o Lula foi solto? Então nós vemos essa militância do Supremo Tribunal Federal. E nesse judicialismo de coalizão que o Estadão aponta, nós vemos ali eles conversando para tentar ver como eles vão combater as pautas bomba que vêm do legislativo, ou seja, você tem o executivo e o judiciário diminuindo o poder legislativo, que é onde realmente é demonstrada a força do povo.
pois o povo elege esses aí como seu representante. Então, alguns ministros do Supremo já disseram que se tiver alguma lei ou alguma PEC do Congresso Nacional diminuindo o poder do Supremo Tribunal Federal, eles já vão julgá-la inconstitucional. Então nós já vemos e vivemos esse estado de exceção. Agora, com a ida de um comunista declarado para o Supremo Tribunal Federal, com certeza as coisas só vão piorar. Controle de mídia, perseguição a opositores, quem sabe mais para frente sequestro e sumiço de opositores, desmonetização de canais que falem algo discordante e assim por diante. Ações condenatórias e indenizatórias contra aqueles que falarem algo que não está na cartilha desse governo que está no poder e assim por diante. Então, eu vejo que a eleição de 2026 será um marco. A partir dali, você pode ter certeza de que vamos continuar vivendo nesse estado de exceção por muito tempo ou não. Por quê? Porque em 2016 teremos a eleição de um novo presidente. Provavelmente o Lula não será candidato, mas o que nós temos que ficar de olho é: será que aquele que ele indicar será eleito? Eu acredito que ele vai indicar o Haddad. Se for eleito, você pode esperar que nós viveremos uns bons anos debaixo do comunismo e do estado de exceção aqui no Brasil. Agora, se for algum candidato opositor, aí nós já podemos ficar com alguma esperança. Além disso, em 2026, mais importante do que o presidente da República, que elegeremos 2/3 do Senado Federal. Se há alguém que pode fazer alguma coisa para resolver esse desequilíbrio, é o Senado Federal. Como? Pressionando o Supremo, impeachmentando aqueles que estão extrapolando os seus limites. E que temos vários lá. Assim, o Senado pode colocar um freio lá, mas vai depender de quem for eleito em 2026. Eu sempre fico meio cauteloso, porque eu sei que o brasileiro é um povo analfabeto politicamente. Um exemplo claro disso: nas últimas eleições, reelegeram Davi Alcolumbre. Então você já espera muita coisa do brasileiro. O brasileiro é aquele que vota nos barbalhos. O brasileiro é aquele que elege os Sarneys da vida. É aquele que elege os Dinos da vida. É aquele que elege os Renans Calheiros da vida. Então fica difícil ter alguma esperança. Mas vamos ver o que os próximos capítulos nos reservam. Um forte abraço, era isso que eu tinha para dizer hoje. Na verdade, esse vídeo eu gravei ontem, mas fiquei sem o áudio e não consegui gravar a tempo ontem, então estou gravando esse vídeo hoje. Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui. Valeu!